Aula de ciências começando, e na aula de ciências de hoje estaremos estudando células. Estaremos fazendo uma revisão, na verdade, sobre células. O que é uma célula? A classificação de seres vivos de acordo com a quantidade de células, os tipos de células e os domínios existentes, domínios de seres vivos existentes atualmente, de acordo com algumas características, especificamente as características genéticas ou do DNA. Células são estruturas vivas que formam o corpo dos seres vivos. Todos os seres vivos são formados por célula. A comunidade científica só aceita organismos como seres vivos se forem formados por células. Não é reconhecido como um ser vivo um organismo que não seja formado por célula. Então, célula é uma característica que todos os seres vivos precisam apresentar, ok? Seres vivos que são formados por uma única célula são chamados unicelulares. Seres vivos formados por mais de uma célula são chamados de pluricelulares. Então, quanto ao número de células ou quanto à quantidade de células, o ser vivo pode ser formado por uma célula ou por mais de uma célula. Quando for formado por mais de uma célula, pluricelular. Quando for formado por uma única célula, unicelular. Como exemplo de seres vivos unicelulares, podemos citar árqueas, bactérias, algas unicelulares, fungos unicelulares, são alguns exemplos de seres vivos unicelulares. E ainda temos os protozoários, tá certo? Então, reorganizando: árqueas, bactérias, algumas algas, alguns fungos e protozoários. Todos são formados por uma única célula. Por isso, são chamados de unicelulares. Como exemplo de seres vivos pluricelulares, temos as algas pluricelulares, fungos pluricelulares, todas as plantas e todos os animais. Então, observe aí que existem algumas algas que são unicelulares e algumas algas que são pluricelulares. Existem também fungos que são unicelulares e fungos que são pluricelulares, ok? Mas todos os animais, todas as plantas são pluricelulares, ok? Pessoal, as células que formam o nosso corpo, elas são diferentes. Por exemplo, as células que formam o sangue são diferentes das células que formam os ossos. Por isso um osso é tão diferente do sangue, porque as células que formam eles são diferentes. As células que formam a nossa pele são diferentes das células que formam nossos músculos. Por isso que músculos e pele são diferentes. Notem que no corpo de um ser vivo existem células diferentes, grupos de células que são diferentes de outros grupos de células. Também as células realizam funções diferentes. Por exemplo, as células que formam o sangue transportam gases como oxigênio e também atuam no processo de defesa do organismo. As células dos músculos realizam movimentos. As células dos ossos realizam proteção de partes moles, como por exemplo o nosso olho, ele está protegido, está rodeado por ossos. Então os ossos estão protegendo aí o nosso olho. Os ossos protegem o nosso coração, porque o nosso coração está por debaixo da nossa caixa torácica e assim por diante.
Então, enquanto as células dos ossos realizam proteção, a dos músculos vão realizar movimento, a do sangue transportam substâncias e defendem o organismo, e assim por diante. Então, as células que formam o corpo de um ser vivo, elas são diferentes tanto na forma quanto na função que ela realiza no nosso organismo. Apesar das células serem diferentes, elas apresentam as mesmas estruturas básicas. Toda célula é basicamente formada por três estruturas. São elas: a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Todas as células apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético. A membrana plasmática tem a função de delimitar o lado interno e o lado externo da célula. Ou seja, através da membrana se sabe aonde está a parte interna e a parte externa da célula. O lado de dentro e o lado de fora da célula é limitado ali pela membrana plasmática. Além disso, a membrana plasmática seleciona as substâncias que vão entrar dentro da célula e as que vão sair de dentro das células. Então, a entrada e a saída de substância dentro da célula é realizado ali pela membrana. Elas precisam passar pela membrana ou serem selecionadas pela membrana. Ninguém entra dentro da célula sem a permissão da membrana. Ninguém sai sem a permissão da membrana. Essa aí é a compreensão da função da membrana plasmática. Depois da membrana plasmática, no interior da célula, lá de dentro da célula, temos a região do citoplasma. Dentro do citoplasma existem várias estruturas, como mitocôndrias, que realizam a respiração, e ribossomos, que produzem proteínas, entre outras estruturas. Ok? Também irão ser encontrados ali no interior da célula o material genético. Toda célula possui material genético. Material genético vai conter as informações que se manifestam no organismo e também nos organismos descendentes. Okay? Então, as características que um ser vivo vai apresentar, como cor, tamanho, função realizada pelas células, estão armazenadas no material genético ali da célula, certo? Em algumas células, esse material genético está espalhado no citoplasma, está disperso no citoplasma. Em outras células, o material genético está guardado dentro de uma estrutura chamada núcleo. Então, o núcleo presente em algumas células vão guardar o material genético, certo? Em outras, vão estar espalhados no citoplasma. Existem dois tipos de células: células procarióticas e células eucarióticas. O que é uma célula procariótica? É uma célula que não tem núcleo. É uma célula que o material genético dela se encontra disperso. Significa dizer espalhado na região do citoplasma. Quais os seres vivos que apresentam células procarióticas? Árqueas e bactérias. Todas as árqueas e bactérias possuem células do tipo procarióticas. Esses seres vivos são chamados de procariotos, porque apresentam células procarióticas. O outro tipo de célula é a célula eucariótica. Células eucarióticas apresentam um núcleo, e dentro do núcleo está o material genético. Então, em uma célula eucariótica, o material genético não está espalhado no citoplasma. Ele está guardado dentro de uma estrutura chamada núcleo. Seres vivos que apresentam essa estrutura chamada núcleo são chamados de eucariotos. Como exemplo de seres vivos eucariotos, temos todas as algas, os protozoários, todos os fungos, todas as plantas e todos os animais,
são exemplo de seres vivos eucarióticos. Como a gente viu em aulas anteriores, os cientistas sempre buscaram classificar os seres vivos. E para isso, eles levavam em consideração as características do corpo dos seres vivos, a aparência, a função realizada por algumas estruturas dos seres vivos. Com o passar do tempo, a ciência foi evoluindo, os conhecimentos científicos foram evoluindo. E atualmente é possível estudar o material genético dos seres vivos, contido nas células dos seres vivos. E através dessa capacidade de se entender melhor o material genético dos seres vivos, se descobriram ou se descobriu várias informações importantes sobre os seres vivos. E essas informações também são utilizadas para classificar os seres vivos. Atualmente, baseado não só nas características que o corpo dos seres vivos apresentam, mas também nas informações genéticas, os cientistas agruparam os seres vivos em 3 grupos chamados domínios. Domínio eucária, domínio bactéria e domínio árquea. O domínio árquea é formado pelas árqueas. Árqueas são seres vivos que antes eram classificados como bactérias, mas que ao estudar o material genético dessas árqueas, se descobriu que é bastante diferente do material genético das bactérias. As árqueas conseguem sobreviver em ambientes extremos, como regiões vulcânicas, regiões ácidas, e em condições que nenhum outro ser vivo consegue viver, as árqueas conseguem. E além disso, elas têm um material genético bem diferente do material genético das bactérias. Então, por isso, cientistas agruparam a árquea em um domínio chamado domínio árquea, representado pelas árqueas. O outro domínio, o segundo domínio, é o domínio bactéria. Nesse domínio, temos como representantes as bactérias. As bactérias, elas são desse domínio bactéria. Também temos o terceiro domínio, que é o domínio eucária. O domínio eucária é representado pelos seres eucariontes. No caso, as algas, os protozoários, os fungos, as plantas e os animais fazem parte do domínio eucária. Ok? Então, no domínio árquea, todos são unicelulares, todos são procariontes. No domínio bactéria, todos são unicelulares, todos são procariontes. No domínio eucária, todos apresentam células eucarióticas e tem uns que são unicelulares e outros que são pluricelulares. Ok? Então essa foi a aula de ciência, espero que todos tenham aproveitado um pouco do que foi falado aqui nessa aula, certo?